Olá pessoal, tudo bem? Como está escrito no slide aí, eu me chamo Erlon, irei estar com vocês durante esse período com essa disciplina de Fundamentos da Administração e Psicologia do Trabalho, certo? Nessa disciplina, nós iremos aprender um pouquinho de cada área, tanto da área da administração quanto da área da psicologia do trabalho, voltado mais para a questão psicológica, a questão física, né, do trabalhador em si, certo? Mas de imediato nós iremos fazer um apunhalado geral, falando um pouquinho sobre essa magnífica disciplina e magnífica área que é voltada para a administração. Acompanhamos os slides. Organizações. Organização é uma associação de pessoas para atingir uma finalidade definida e pré-determinada, sua missão, certo? Então, ou seja, organização ela é um conjunto de pessoas, né, que se organizam entre si, que estão juntas em um só objetivo. Por exemplo, existe uma organização de jogadores de futebol? Existe. Por quê? Eles estão juntos e o objetivo deles é apenas um, certo? A missão deles é voltada para um alvo. Então isso é organização. É um conjunto de pessoas que estão reunidas, que estão juntas em um objetivo apenas. As pessoas que compõem a organização são seus sócios, dirigentes, funcionários e voluntários, com objetivos e responsabilidades diferenciados, mas articulados em torno da missão da entidade. Então, ou seja, como eu havia falado anteriormente, a organização ela é formada por sócios, dirigentes, funcionários, pessoas entre si, que elas estão juntas, elas estão reunidas em um só objetivo, certo? Então eu posso muito bem criar uma organização com meu sócio, eu e outra pessoa, duas pessoas apenas. É uma organização? Sim, é uma organização, porque eu e essa outra pessoa estamos reunidas juntos para um só objetivo, certo? Que é de criar algum tipo de empreendimento afins. As organizações podem ser públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, permanentes ou temporários. Então, ou seja, se eu posso criar uma organização pública? Posso, né? Basta eu e outra ou outras pessoas terem essa finalidade. Eu posso criar uma organização privada? Posso também. Posso criar uma organização sem fins lucrativos? Posso também. Então, tudo isso vai depender da minha pessoa e de outra ou outras pessoas voltadas para um só objetivo e com a intenção de criar um empreendimento em si, seja ele público, privado ou social, certo? Organização pública, acompanhamos a leitura aí. Organização pública é aquela mantida pelo poder público, isto é, por qualquer nível de governo, federal, estadual ou municipal. Nós temos um grande exemplo, são as prefeituras, as câmaras municipais, as secretarias municipais, estaduais. Então, tudo isso é uma organização pública. Por quê? Ela tem fins lucrativos? Não tem, certo? Mas, assim, fim lucrativo para poder enriquecer o seu próprio empreendimento. Mas o fins lucrativo dela é de organizar, como se diz, organizar o próprio empreendimento para que possa melhorar o atendimento às pessoas. Então, ou seja, isso é uma organização pública, aonde é regida por um gestor ou gestora, e no caso, um desses dois, ele mantém a organização bem padronizada, certo? Bem organizada, na verdade. Certo? Então, ou seja, organizações públicas são aquelas em que nós temos em cada município também, no estado e a nível federal. Organização privada é a mantida pela iniciativa privada, isto é, por pessoas, sócios da organização. Também existe a organização mista, onde esforços públicos são combinados com privados. A organização privada é aquilo que nós temos em nosso município, vários tipos de organizações privadas.
Nós temos organizações privadas, supermercados, nós temos hotéis, restaurantes, nós temos clínicas privadas. Isso é organização privada. Por quê? A finalidade dela é obter recurso para poder manter e enriquecer ou enaltecer o seu dono, né? Os seus donos, o seu sócio ou seus sócios, certo? Então isso é o objetivo da iniciativa privada. Como já dei exemplos, supermercado, farmácias, lojas, postos de gasolinas, isso são organizações privadas, certo? Organizações com fins lucrativos é aquela cujo objetivo é gerar lucro a partir das atividades por ela desenvolvida para distribuí-los aos seus sócios. Foi o que a gente acabou de dizer, a questão privada. Ou seja, uma cooperativa de pescadores, por exemplo, ela não é considerada uma organização privada, ela é considerada uma organização com fins lucrativos, ou seja, a única finalidade dela é manter os seus sócios, é manter quem está trabalhando ali naquela cooperativa. Então, se é para manter, então existem vários sócios, vários donos, vários cooperados, certo? Então, isso é chamado organizações com fins lucrativos. Já as organizações sem fins lucrativos não têm objetivo de lucro, mas outras finalidades, como amparar os necessitados, desenvolver atividades sociais, esporte, lazer, cultura também, congregar pessoas. Então, ou seja, as organizações sem fins lucrativos, elas são um pouco menores no município. Nós temos organizações privadas, que são várias, como eu falei para vocês, secretarias, prefeitura, câmara, isso são organizações públicas, né? As privadas são supermercados, postos de gasolinas, farmácia, isso são as privadas. As organizações sem fins lucrativos são um pouco menores, né? Porque são a que nós chamamos popularmente de ONGs, organizações não governamental, que o nome já mudou a sigla, tá? Não chamamos mais de ONG, chamamos de OSC, Organização da Sociedade Civil, certo? Organização da Sociedade Civil. Essas OSC, elas o quê? Têm o objetivo de amparar os necessitados daquela região onde ela atua. Então, ou seja, ela depende de recursos da população, depende de recursos de empresas privadas, depende de recursos de empresa pública, certo? Para poder manter os seus projetos, certo? Então, ela não tem fim lucrativo. Por exemplo, se o João, ele é o presidente de uma OSC, né? Ele não tem por finalidade enriquecer a si, ele não tem por finalidade ter recurso em cima da organização, não tem, certo? A finalidade dele, como já disse no slide, é de amparar os necessitados e desenvolver atividades sociais naquela região, sem nenhum fins lucrativo, certo? Agora, o que seria a administração? Já aprendemos um pouco sobre organizações, que são organizações públicas, organizações privadas, organizações sem fins lucrativos. Agora, o que seria a administração? A administração, ela é um campo, ela é uma área que atua hoje, ela já está bem presente no nosso meio, aonde os próprios empresários, os próprios donos de estabelecimentos, eles veem a necessidade de um administrador da empresa. Por exemplo, aconteceu um conflito na empresa X, né? Então, o administrador em si, formado, bacharel em administração, ele tem a habilidade para resolver aquele conflito da melhor forma, coisa que possivelmente um gestor, um dono de empreendimento, né? Um empresário não tem essa habilidade. Então, por isso que eu falo que ela já está bem presente no nosso meio, a administração. A administração é a coordenação do trabalho das pessoas e dos recursos materiais colocados à disposição da organização para que seus objetivos sejam alcançados com eficácia e eficiência. Voltando um pouquinho aqui, a administração em si, ela não foi criada recentemente no século XX, XXI, não.
foi criada, ela já existe desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo. Por exemplo, Adão e Eva, eles usaram a administração para poder gerir o jardim do Éden. Então eles já usavam fatores, já usavam aspectos, né, usavam características da administração. Logo após é Moisés, que Moisés aí guiou a multidão para se libertar da escravidão. Então, ou seja, Moisés também usou características da administração. Então, vemos que a administração ela existe desde a criação do mundo, certo? Voltando aqui, Henri Fayol enumerou 5 elementos da administração, certo? Henri Fayol, que foi um grande administrador, grande pensador, né, da administração, onde ele enumerou alguns elementos. Quais são eles? A previsão e a organização. O que seria a previsão? Cálculo do futuro e a preparação para ele. Organização, obtenção dos materiais, equipamentos, ferramentas, pessoal, capitais, úteis e necessários ao funcionamento da empresa. Então, isso são 2 elementos dos 5 que Fayol defendia. O outro, comando, o que põe a empresa em marcha por meio de cada chefe que, estritamente dentro dos interesses da empresa, tira o melhor partido possível. A coordenação, que é aquela parte em que você vai sugerir uma função para o seu funcionário, né, para o seu colaborador, melhor dizendo, você vai sugerir uma função para ele e você vai estar coordenando juntamente com ele. Então isso é a coordenação também. Não adianta eu só pedir, faça isso e eu quero resultado. O administrador, segundo Fayol, eu tenho que sugerir que o meu colaborador faça isso e eu tenho que acompanhar o funcionamento daquela tarefa. Isso é coordenar, certo? E o controle é a verificação da conformidade entre se o que eu pedi está sendo feito da forma que eu solicitei. Então isso é realmente um dos elementos da administração, segundo Henri Fayol, certo? A administração ela não é novidade, como a gente acabou de falar, né? Ela não é novidade, ela não veio existir do século 20 ou 21, existe desde os primórdios, desde a criação do mundo. Então, já vem assim uma aparição da administração. Do século 20 para cá, foi que começou a entender que a administração ela é uma área que precisa ser praticada e precisa também ser frequentemente estudada, certo? Administração científica. Já Fayol defendia uma coisa, que é um dos nossos pais da administração. E Frederick Taylor, né, o nosso grande Taylor, ele como se diz, ele orientava que as empresas se controlassem da melhor maneira para realizar o seu trabalho, né? Então, ou seja, ele se preocupava muito com a questão do desperdício, da ineficiência, o desperdício de tempo. Eu pedi que alguém faça uma coisa, eu vou estar acompanhando, mas cadê o controle do tempo? Para que aquela função, para que aquela tarefa seja realizada da melhor maneira e no melhor tempo. Então, Frederick Taylor, ele se preocupava com isso. Por isso que ele tem seus princípios, o planejamento, o preparo, o controle e a execução, né? Com relação à execução, é dividir o trabalho e responsabilidade entre a gerência. Então, ou seja, a divisão do trabalho era uma das ferramentas principais de Frederick Taylor. Se eu trabalho na área financeira, então eu sou responsável pela área financeira. Se o meu colega trabalha na área da produção, ele é responsável por a área da produção. Eu, como administrador, eu tenho que cobrar a financeira do João, porque ele é responsável por isso, e cobrar a produção do Pedro, porque ele é responsável por isso. Mas isso não é normal? Normal hoje, que a gente vê isso, mas antes de Frederick Taylor não existia. Eu trabalhava no financeiro, eu trabalhava na produção, eu trabalhava no marketing, então, ou seja, não havia uma divisão de tarefas, certo? Olha aí, ó. Assim, enquanto Taylor se preocupava com o trabalho dos operários e dos gerentes de linha, Fayol se voltava para o trabalho de todos os administradores e enumerou alguns princípios. Divisão do trabalho, né? Isso foi Fayol, tá bom? Divisão do trabalho, autoridade,
disciplina, obediência, remuneração, certo? Remuneração. Então, tudo isso era preocupação de Fayol, era uma preocupação de Fayol com os seus trabalhadores, que hoje nós chamamos de colaboradores. Então, é como se fosse um casamento entre Frederick Taylor e Henry Fayol. Um defendia uma área, uma linha de pensamento, e Henry Fayol defendia outra linha de pensamento. Juntando as duas, colaborava com o processo da administração, a execução do processo da administração. Ok, pessoal? Então ficamos aqui, encerramos nossa aula, fizemos uma breve introdução sobre as organizações e também sobre a administração, a escola clássica e a administração científica. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.